Shabbat Shalom a todos meus irmãos. Shalom Ubrahá, paz e bênção através de Yeshua HaMashiach. Nós iremos fazer uma reflexão nessa noite de Shabbat, quando o sol se põe, na sexta-feira já se começa o dia de Shabbat. Então nós estamos já celebrando essa festa, porque a cada Shabbat, segundo as Escrituras Sagradas, e segundo inclusive essa paraxá de Emor, ela fala sobre as festas, fala sobre santidade, e essa reflexão que nós iremos assim fazer uma prévia dessa paraxá. E amanhã, assim o Eterno permitindo, dependendo do tempo, como será a paraxá ministrada no ar livre, na praça José Bastos, em frente à antiga prefeitura, para que essa paraxá aconteça amanhã, precisamos, se assim for a vontade do Eterno, do Criador, não vinha a chover. Aqui em Itabuna está chovendo, mas nós estamos na expectativa, orando ao Criador, e tudo conforme a vontade do Criador, né? Então amanhã, a partir das 10 horas, nós estaremos transmitindo ao vivo da Praça José Bastos, em Itabuna, Bahia, levando essa paraxá, essa Torá, levando os ensinamentos a qual os apóstolos vivenciavam também para as ruas, né? Então, para despertar as pessoas que não estão indo, tem tomado pavor muitas das vezes de sistema, né? Então o intuito é alcançar essas pessoas, alcançar vidas. Queria fazer assim uma tefilá, uma oração, em nome de Yeshua HaMashiach. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Eterno Deus, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de, no teu dia de Shabbat, nessa noite de Shabbat, poder assim, meu Pai, expressar essa grandeza que é a tua Torá. A Torá é vida, e essa Torá se aponta para a Torá verdadeira, que é Yeshua HaMashiach. Eterno Deus, a todos a qual vierem ouvir essa mensagem, venham assim ser edificados, meu Pai, pelo nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, essa paraxá, a qual nós iremos, assim for o consentimento de Kadosh Baruch, nós iremos ministrar nas praças, e será os dias que a paraxá será ministrada, será o dia 2, teve alteração nas datas, porque foi colocado a data de abril, do mês de abril, que cairia em Shabbat, no mês de maio. Então não ia cair as datas no Shabbat, ia cair na terça-feira. Então fomos novamente, entregamos o ofício a cada órgão competente e responsável, e assim foi corrigido as datas. As datas dia 2, dia 9, dia 16, dia 23 e dia 30 do mês de maio. Então, todas essas datas, a paraxá será ministrada na Praça José Basto, em Itabuna, Bahia, né? As 54 porções será ministrada lá, né? Se caso o tempo não for ao nosso favor, continuará assim sendo ministrada daqui de minha casa, né, Itabuna, Bahia, certo? Então, só para deixar assim os irmãos e os amigos que têm nos acompanhado ciente, né,
E, inclusive, essa paraxá é uma paraxá emor. A paraxá emor significa e fale, e diga, né? Então, essa paraxá, ela fala de Kedushá. Kedushá significa santidade. Santidade é aqueles que é representante do Eterno, aos sacerdotes e sumos sacerdotes. Então o Eterno fala com Moisés para falar com Arão, né? E assim os seus descendentes ensinarem a como proceder, a como viver. Se o nome do Eterno é levado sobre cada líder, a cada sacerdote daquela época, então se é levado o nome do Eterno sobre a cada líder, então cada líder deve levar em sua vida Kedushá, deve levar em sua vida santidade, porque a partir do momento que nós andamos em santidade, nós refletimos através de nossas vidas, nós exalamos o aroma de Mashiach, de Yeshua. Nós exalamos santidade. E quando é que eu exalo santidade? Quando é que eu exalo justiça? Decorrente da Torá, decorrente dos ensinamentos de Yeshua? É quando eu assim trato o meu irmão, a minha irmã, o meu funcionário, conforme o Eterno determinou, conforme a verdadeira justiça. Não como a minha justiça particularmente, não como a justiça de Pedro, não como a justiça de João, porque a justiça dos homens é relativa, né? Mas a justiça de Deus, ela é o padrão de nós nos adequarmos. A Torá da vida, essa Torá que nós temos na mão, é a Torá da vida. E essa Torá é ela que é os padrões, é o parâmetro que nós nos qualificamos através dela. Ela é o espelho de nossas vidas. Assim como semelhante, assim como nós, né, homens ou mulheres, quando se arrumam, se olham ao espelho para ver se falta algo, ou ajeitar o cabelo, um penteado, ou a maquiagem. Assim a Torá de Kadosh Rabaruhu, ela é o espelho de nossas vidas. E a partir do momento que nós nos deparamos com o espelho de nossas vidas, que é a palavra de Deus, ela nos corrige a forma que nós devemos andar. Ela nos corrige como nós lidamos com o nosso semelhante, né? A forma que o Eterno ele avalia nossas vidas, se vivemos em santidade ou não, é a forma como que eu trato o meu semelhante, né? O score, ou ele desce ou ele sobe. É uma analogia se você ir no mercado, se você ir num centro, né? Se você ir no comércio para assim abrir um crediário ou solicitar um cartão de crédito, vai ser analisado, vai ser avaliado o seu score. O score é avaliado dentro da sua disciplina financeira. Ela é avaliado dentro do que você compra e pagou com regularidade. Se você não atrasa, se você atrasa quantos dias, se você deu calote ou não. Então é avaliado isso. Então assim é o Eterno para conosco. Se nós tratarmos o nosso semelhante bem, se nós não praticarmos Lashon Hará, santidade, enquadra-se Lashon Hará. Quando nós estamos em santidade, nós não praticamos Lashon Hará. Lashon Hará é a língua má, é a má língua.
É aquela que mata o nosso semelhante, é aquela que mata o nosso irmão, né? Então aqui a Paraxá Emor, ela trata principalmente de Kedushá, especialmente aplicada aos sacerdotes corranins. Então aqui fala também que, segundo os ensinamentos do nosso povo, há 3 níveis de santidade. O nível de santidade que é estabelecido para o povo é um. O estabelecido para o sacerdote é um outro nível e o sumo sacerdote é outro. Então há 3 níveis de santidade. Então a santidade que é exigida de um Kohanim, de um sacerdote, ela é diferente da que é exigida para o povo. A santidade que é exigida para um sacerdote é diferente da que é para o povo. Assim como aconteceu no tempo de Nadab e Abihu, eles eram tão elevados em santidade, eles eram o único daquela época que viviam em santidade extrema com o Eterno, que eles foram os únicos dentre o povo que fez o Kiddush lá no Monte Sinai, a qual recebeu as tábuas da aliança, a primeira aliança. Então, o nível que eles estavam de santidades, eles morreram não foi por causa de rebeldia, de transgressão, de pecado comum, mas sim o chamado que eles tinham era tão elevado que, segundo as Midrashins, que a morte desses 2 tsadik, desses 2 justos, trouxe expiação para aqueles que poderiam morrer se caso entrasse e violasse os padrões estabelecidos pelo Eterno. E eles vieram a expiar através de suas vidas e veio a trazer temor a todos que se aproximassem do local sagrado, do Santo dos Santos. Então aqui, Deus dá instrução específica para os sacerdotes evitar contato com os mortos, pureza ritual, regra sobre com quem pode se casar, deve manter-se um padrão mais elevado de santidade. O sumo sacerdote, o Kohen Gadol, tem exigência ainda mais rigorosa, mostrando que quanto maior a responsabilidade, maior a santidade exigida. Então, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, eles eram exigido, se exigia mais dele do que aos outros. Por quê? Porque o sumo sacerdote levava sobre si a santidade do Eterno. Ele era representante do Eterno aqui na terra. É ele que fazia a mediação entre o povo e o Criador. Então eles não podiam assim ter contato com nada que viesse a deixar ele impuro ritualmente. Impureza ritual não é pecado. Impureza, né? Impureza por você tocar em um animal morto, ou você tocar naquela época uma mulher de fluxo de sangue, e você tocar em uma lagartixa, e você tocar em qualquer algo impuro, não era pecado. Isso é bem claro pela Torá. Pecado é aquilo que você fica impuro fisicamente e espiritualmente. Né? Então, quando o ser humano, quando o sacerdote, ele assim era contaminado com algo impuro, ou até na noite,
né, no seu dormir ele viesse assim é, 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 ter fluxo de sêmen, né, eles não poderiam ir ao Beit Hamikdash móvel, porque estava impuro, né, porque estava impuro. Então ele tinha que esperar até o pôr do sol do dia e fazer o banho da mikvê e depois sim ir num Beit Hamikdash móvel para assim fazer a sua função. Então também tinha regras também sobre o casamento. Sobre o casamento ele teria que casar com uma mulher virgem. Ele não poderia pegar uma mulher que tinha sido divorciada. Ele tinha que casar com uma mulher virgem. Então, o sacerdote, por que essa exigência? Porque nele levava-se em suas vidas o nome do Criador, né? O nome do bendito seja ele, Hakadosh Baruhu, né? Então aqui, tinha padrões muito elevados. O sacrifício apresentado a Deus deveria ser animal perfeito e sem defeito físico. Isso ensina que devemos oferecer a Deus o nosso melhor, não o que sobra. Então, todo sacrifício que era oferecido na Torá estabelecido era assim sacrifício sem defeito, animais sem defeito, sem nenhuma impureza, né? Isso também denota também que nós devemos oferecer a Deus o melhor, não dar a Deus o que sobra, não só ao Criador, mas também ao nosso semelhante, né? Não só ao Criador, porque a partir do momento que a forma que nós nos relacionamos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, é a forma que nós nos relacionamos com o Criador. Porque se nós não amamos a quem nós enxergamos, a quem nós vimos, como nós amaremos aquele que nós não conhece? Então, se eu dou a um amigo, a um coitado, um sapato rasgado, inferior, que você não usa mais, você está sendo injusto. Você não está agindo com justiça, né? Justiça no hebraico é tzedaká. Tzedaká é você agir com justiça com o seu semelhante. Ou seja, a mesma forma que ele se alimenta, que eu me alimento, aquele também que é a imagem e semelhança do Criador deve ser alimentado. Então aqui traz também um simbolismo muito grande que nós devemos oferecermos a Deus como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É você dar o melhor de si para Deus, para o Criador. E isso é um padrão que o Eterno assim determinou. Um padrão de ele vir e aceitar o seu sacrifício. Aceitar assim a sua renúncia. Então você tem que buscar dar o melhor para Deus. O melhor não é a sobra. O melhor é aquilo que você tem dentro do coração. É aquilo que você tira da primícia, do fundo do coração. Então aqui traz também que esse animal que era simbolicamente oferecido como substituição
que recebia todo o pecado do povo, era símbolo de Yeshua HaMashiach, porque aquele animal, ele morreu, ele era crucificado, ele era imolado no lugar daquele que cometeu o delito, a transgressão. Então esse animal, ele recebia simbolicamente todas as transgressões, todo o pecado daquele que ia para ali imolar o animal. Transferia simbolicamente com a imposição de mão do sacerdote. Então, assim como Mashiach, Yeshua, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas transgressões, ele levou sobre si as nossas feridas. E uma vez que nós entramos nos Santos dos Santos, pelo nome de Yeshua, nós obteremos resposta, nós obteremos a cura, nós obteremos a vitória que tanto almejamos. Assim como aquele animal, ele era morto sem ter nenhum defeito, sem nenhum dos seus ossos ser quebrado, assim Mashiach, nenhum osso de Mashiach foi quebrado. Qual dos Mashiachs apareceu antes de Yeshua ou depois cumpriu essas profecias ao pé da letra? Nenhum deles. Nenhum. Nem antes de Mashiach, nem depois de Mashiach vai acontecer um que cumpriu as profecias ao pé da letra como Yeshua cumpriu. De Bereshit a Malaquias, de Bereshit, Torá, o Taná e os escritos, tudo falaram de Mashiach, de Yeshua, que é o Kohen Hagadol, que é aquele que cumpriu Torá na excelência, que elevou a Torá do Pai. E ele hoje assume um papel de sumo sacerdote, de Kohen Hagadol. Mashiach hoje não foi anulado a Torá. A Torá teve uma mudança, foi substituído algumas coisas pela aliança renovada. E hoje, Mashiach, ele exerce a função de Kohen Hagadol, de sumo sacerdote pelas nossas vidas. Todas as vezes que nós praticamos um ato de justiça, um ato de tzedakah, de caridade também, ao nosso semelhante, o que o Pai vê não é a nossa atitude de justiça, mas a atitude de justiça de Mashiach. Porque Mashiach apresenta lá no Santo dos Santos, no Beit HaMikdash, não feita por mão humana, o sangue dele que verte até hoje. O sangue de Mashiach é vivo até hoje. E é o sangue de Mashiach que faz com que nos apresentemos como igreja imaculada perante o bendito seja ele, o Hakadosh Baruch Hu. Não é o meu ato de justiça, não é a minha Brit Milá, não é o que eu faço de melhor, mas é o ato de justiça, assim como aconteceu na época de Abraão com Isaac. O sacrifício de Mashiach, como o Kohen Hagadol que exerceu a Torá na sua plenitude, é em nome dele que nós nos achegamos ao Eterno. É no nome dele que nós chegamos ao status
de varão perfeito, de santidade. Então, é com essa mensagem maravilhosa de reflexão que eu queria compartilhar com os meus irmãos hoje, nessa noite de Shabat. Essa noite de Shabat, meus irmãos, o Shabat é um dia maravilhoso. É um dia que traz a presença de Kadosh Baruch Hu para a sua casa, para a sua vida. Shabat é o dia que a nossa alma se alegra mais, porque esse é o dia que os ouvidos de Kadosh Baruch Hu está atento ao clamor do seu povo. Mais do que os outros dias. Mais do que os outros dias. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Mensagem de vida, mensagem de esperança. E também voltando a lembrar que amanhã, conforme a vontade de Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, nós estaremos na Praça José Bastos, aqui em Itabuna, levando Torá para os ouvidos das pessoas. E assim, continue a nos seguir, continue compartilhando essas lives com seus amigos, com o grupo de WhatsApp, e que essa mensagem alcance o máximo de pessoas, e que o nome do bendito seja ele, Akadosh Baruch Hu, sempre seja glorificado em nossas vidas, olhando para ele sempre, sempre e sempre. E fazer uma tefilá, Avinu Malkei, no Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, Pai Eterno, agradeço ao Senhor por essa reflexão de Parashá. Eterno Deus, nos deu a noite em paz em Tua presença. A mim e a todos aqueles que ouviram essa mensagem, que ouvirão. Que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor traga shalom para cada um. Em nome de Yeshua, Hamashia, assim eu te suplico, meu Pai. Amém. A todos vocês que me acompanharam, amanhã estaremos novamente, para assim aprendermos junto, em nome de Yeshua. Shalom, shalom, até mais.